Boa noite, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sejam todos bem-vindos à reunião do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus. Sou intercessora e eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus mais essa oportunidade. Glória a Deus pelo fôlego de vida, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Eu agradeço a liberdade que o nosso Senhor nos deu de falar do Evangelho de Jesus Cristo aqui no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos essa oportunidade também através das redes sociais. Nos foi permitido avançar e falar do Evangelho de Jesus de qualquer lugar do mundo aonde ainda existe essa liberdade. Eu estou falando aqui do Brasil e a Irânia está aqui na reunião, na sala Zoom, nos Estados Unidos. E isso é incrível. O Tropa de Elite de Jesus conecta intercessores e nações através das redes. E é para isso, queridos, que nós estamos aqui. Se você está ouvindo esta ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir participar ao vivo, aqui, pela plataforma Zoom. Clicando no link abaixo desse vídeo, você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E ali no WhatsApp, nós publicamos o link para você ingressar na nossa reunião. Além dessa mensagem gravada que você está ouvindo agora, depois da reunião, nós realizamos um bate-papo muito legal. E se você estiver na sala Zoom ao vivo, você pode participar também. Então, você é o nosso convidado. Hoje, meus queridos, nós vamos falar de honra. Vamos falar desse princípio tão forte e tão verdadeiro que tem o poder de abençoar ou, se não for cumprido, de amaldiçoar as nossas vidas. Eu perguntei para um jovem em uma das nossas conversas, o nome dele é Iago. Eu não ia falar o nome dele, mas o Senhor me autorizou a falar o nome dele. O nome dele é Iago. Eu estava conversando com ele e o Senhor me fez fazer uma pergunta para ele. E foi onde começou a história de como foi criada essa ministração. Naquele momento eu não sabia que estava começando a ministração de hoje. Mas hoje o Senhor me revelou que desde daquela pergunta que eu fiz para o Iago, a ministração de hoje começou a se formar. E eu perguntei para ele, Iago, como você faz para honrar os seus pais? E naquele momento, o Iago me surpreendeu. Porque eu podia imaginar qualquer resposta vindo da parte dele. Mas ele respondeu, eu faço mais do que me é pedido, Daia. Eu achei aquela resposta na hora, no mínimo, muito sábia. Eu pensei em tudo que o Iago podia ter me respondido. Porque ele podia ter dito, eu obedeço os meus pais. Ele podia ter dito, eu tiro boas notas no colégio. Ele podia ter falado, eu não brigo com meu irmão. E todas essas respostas também estariam certas, não é mesmo? Mas ele disse, eu faço mais do que me é pedido. Uou! Que tremendo, não é mesmo? Que ensinamento está recebendo aquele menino? Que bênção o lar aonde ele está sendo criado. Que ambiente de honra ele está inserido. Meu Jesus. Só de ouvir um jovem dizer isso, enche o meu coração de alegria. Imagina o coração de Jesus. Eu fico pensando, imaginando, conjecturando o Senhor escutando a nossa conversa naquele dia. E aí ele pensando assim,
Jesus pensando assim: fui eu que ensinei o Iago. Assim também deve estar pensando agora a mãe dele, ao saber que o seu filho respondeu assim essa pergunta. E foi a partir daquela conversa que eu tive com o Iago que o Senhor começou a falar comigo sobre honra. Mas, naquele momento, eu nem tinha percebido. Chegar nessa ministração, queridos, me custou algumas semanas e muitas provas de honra que eu tive que prestar para não falhar no ato de servir. Todos sabemos que quando ministramos, o Senhor nos faz viver as ministrações. É como se nós tivéssemos que comer, degustar o que nós vamos transmitir. É bastante transformador. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar me transformando. E que esse foi o começo. Então, graças a Deus, o nosso paizinho amado, o nosso Abba, por mais essa oportunidade. É como se o Senhor tivesse me perguntado: Dayana, quando você está fazendo o trabalho para mim, você quer me agradar? Você está me fazendo além do que eu estou te pedindo? Queridos, queremos honrar a Deus não porque nós achamos que nós temos condições para isso, mas porque nós queremos agradá-lo do nosso jeito, sabe? E com aquilo que temos. O Senhor me fez lembrar de quando eu era criança e eu fazia cartinhas para minha mãe com alguns desenhos. Ela está aqui nessa sala hoje e ela vai lembrar disso que eu estou falando. No início, eu apenas fazia alguns rabiscos de caneta sem forma. E depois eu comecei a pintar e fazer os trabalhinhos, cartinhas, com todo o meu coração, para demonstrar o amor pela minha mãe. Eu achava, naquela época, eu estava fazendo algo muito lindo. Para mim, era uma verdadeira obra de arte. A minha mãe, por sua vez, recebia aquelas cartinhas com todo amor, como se realmente fosse uma obra de arte. De fato, para ela tinha muito valor. Qual mãe não se sente honrada por um filho que lhe faz uma cartinha, não é mesmo? Quem aí é mãe? Tia ou avó? E já recebeu uma cartinha com um lindo desenho do seu filho, seu sobrinho, do seu neto? Tem algumas semanas que minha mãe veio me visitar. Nós moramos a pouco mais de 400 quilômetros de distância. E ela me trouxe uma cartinha da minha filhada, da Flávia. E para fazer essa cartinha, a Flávia usou somente uma caneta e um papel branco. E com isso, eu recebi a maior honra quando a minha mãe chegou. Eu me senti muito honrada pela lembrança que a Flávia teve de me escrever com tanto amor. Essa cartinha que vocês estão vendo atrás de mim foi a cartinha que a Flávia escreveu. Então, queridos, é tudo o que aquela criança tinha para tentar agradar. Tudo que ela podia fazer, ela fez. Qualquer um veria aquela cartinha como qualquer rabisco. Mas nós olhamos com maior amor, porque nós sabemos que foi feito com tudo o que ela tinha para fazer, e ela fez. Ela usou aquele papel e aquela caneta, usou aquele talento, por mais simples que poderia ser, e honrou a mim e ao meu esposo, para dizer obrigado sem agradecer, para dizer eu te amo, para dizer Deus te ama, para dizer eu te amo de todo o meu coração. Então, quando os seus filhos fazem isso para vocês, eles estão honrando vocês. Estão dizendo obrigada por cuidar de mim todos os dias da minha vida. Obrigada por não me esquecer nenhum dia. Fazemos, ou deveríamos estar fazendo,
mais do que nos é pedido. Não porque nós queremos ser notados ou porque queremos algo em troca, mas com a intenção do coração daquele jovem. Queremos honrá-lo. Certamente alguém que honra conhece as Escrituras Sagradas. Ele reconhece a quem deve honrar, sabe que quando honra os seus pais está honrando a Deus e sabe que quando faz mais do que lhe é pedido para os pais, está fazendo para Deus. Muitas narrativas poderiam ser faladas aqui, mas o Senhor me direcionou a falar sobre o encontro do rei Salomão com a rainha de Sabá. Essa narrativa está no livro de 2 Crônicas, o capítulo é o 9, os versículos de 1 a 12, mas também pode ser encontrado no livro de 1 Reis, o capítulo é o 10, e os versículos são de 1 a 13. Diz assim, acompanhe comigo. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. E quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. E Salomão respondeu todas elas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Então, vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido na mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, e todos eles uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor do teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Então, ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias tais como aquelas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou madeira para fazer as escadarias do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se havia visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então, ela e seus servos voltaram para o seu país. Eu li esse texto, queridos, e eu fiquei pensando: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque quando eu percebi, identifiquei que o Senhor gostaria de falar em honra, eu até pensei em outros personagens e principalmente no rei Davi. Mas o Senhor me trouxe esse texto das Escrituras Sagradas. E eu fiquei meditando nesse texto e perguntando para o Senhor: o que o Senhor está me ensinando aqui, Senhor? E logo então pensei na ministração. Comecei a meditar sobre honra e logo vi que a forma como aqueles servidores estavam trabalhando naquele palácio prestavam honra àquela autoridade, ao rei Salomão. E por sua vez, eles estavam honrando a Deus. O que acabamos de ler no versículo 4, irmãos, sobre o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, que estavam todos uniformizados,
e os holocaustos que eles faziam no templo do Senhor, que fizeram a rainha de Sabá ficar impressionada. Tudo aquilo, queridos, estava honrando a autoridade daquele lugar. Quando aqueles funcionários organizavam aquele palácio, vestia aquelas roupas daquela forma tão organizada, servia aquela mesa com aqueles alimentos, provavelmente pratos, talheres, tudo tão bem feito, eles estavam honrando a autoridade daquele lugar, fazendo um excelente serviço. Vimos que diante de tudo que a rainha de Sabá viu naquele lugar, ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias, tais como aquelas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo aquilo que ela desejou e pediu, muito mais do que aquilo do que ela tinha trazido. Mas veja a sabedoria do rei. Ele utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor, além das harpas, das liras, para os músicos usarem, para adorar o Senhor. Está escrito que nunca se viu algo semelhante em Judá. Nessa história, em 12 versículos apenas, nós podemos ver o que acontece quando cumprimos o princípio da honra. Bênçãos e mais bênçãos. Um honrando o outro, perceberam? E principalmente, honrando a Deus. Uma mesa está sendo servida dia após dia nas nossas vidas. Imagina você agora, uma mesa enorme, com muitos lugares. E nessa mesa, queridos, tem uma toalha muito linda. Imagine comigo. Tem pratos, tem talheres, taças. Nessa mesa está sendo servido um alimento muito saboroso, muito nutritivo e que realmente fortalece. Todos os dias o nosso Pai nos chama para vir sentar nessa cadeira. Essa cadeira que está encostada à mesa tem um nome. Nessa cadeira está escrito Diana. Nessa outra cadeira que está do lado está escrito Sara. Na outra ainda está escrito Rony. Na outra cadeira está escrito Fabiana, Susana e assim por diante. Todos os nossos nomes estão ali. Nessa cadeira, está escrito o seu nome. Sim, o seu nome. O nome de você que está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube. Tem uma cadeira separada para você. E nela tem seu nome. Você sabia disso? Mas, muitas vezes, somos chamados pelo nosso Pai e negamos o convite. Acontece, queridos, é que em alguma cadeira nós estamos sentados. Algum alimento nós estamos comendo. Ou você está se alimentando do alimento de Jesus Cristo, ou está se alimentando do alimento de Satanás. Em qual mesa você está se alimentando? Nós queremos escolher a hora de receber o alimento. Nós queremos escolher qual é o alimento que nós vamos comer. E muitas vezes negamos o convite dia após dia do nosso Pai. O nosso Pai, que prepara tudo com muita dedicação, com esforço, com muito esmero. Um banquete pronto nos aguarda diariamente, mas nós o rejeitamos. Olhamos para as nossas vontades de comer só o que não presta. Queremos doces, gorduras, mas os alimentos nutritivos, esse nós desprezamos. O nosso Pai nos criou e sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é o alimento necessário para nos tornar fortes.
Mas quais são as desculpas que nós estamos dando para não honrar o nosso Pai? Nós deixamos o nosso Pai, que é muito misericordioso, amoroso, longânimo. Ele não desiste de nos esperar. Ele nos insiste. Ele insiste em chamar a gente novamente. E glória a Deus por isso. Dayana, o jantar está pronto, mas a Dayana não vem. A Dayana demora. E de novo, e de novo, e mais uma vez. Que amor é esse? Quem é esse que pode estar sentado num lugar de honra, mas escolhe nos servir? Quem é esse que está vendo as nossas negativas dia após dia e sabe a razão de cada uma delas? E mesmo assim, continua nos chamando e nos servindo. Vamos? Vamos? E mais uma vez, vamos? Quantos vamos do nosso Pai nós negamos? Misericórdia, Senhor. Em 2 Timóteo 2, o versículo é o 20 e 21, está escrito: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Mas como fazer uma boa obra para o Senhor sem honrar? Em 1 Pedro 2, 17 e 18. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos com todo temor, os vossos senhores. O que está nos fazendo desonrar? Será que é o nosso orgulho? Será que é a nossa justiça própria? Aquilo que nós achamos? Ou será que são os costumes, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais? Por que que nós não honramos? Por que esse comportamento de desonra vem sendo estabelecido? Por que será, queridos? O que o inimigo quer é que nós venhamos a colher as consequências da desonra. O orgulho, o desprezo geram a falta de honra e dessa maneira nós colhemos as consequências. Muitas narrativas bíblicas nos apontam para a honra. Veja a história da mulher de Sunem, que honrou o profeta construindo um quarto para ele. E Maria, a irmã de Lázaro. O que me dizem de Maria, que derramou o nardo inteirinho nos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos? E a história de Ruth e Noemi. Quantos princípios de honra foram cumpridos por Ruth para que ela tivesse a bênção de encontrar o seu Boaz e ainda ter filhos? O que vocês me dizem de Davi? O que vocês me dizem de Davi, irmãos? Davi, para honrar, suportou a perseguição e não desonrou seu líder, ainda que ele teve a oportunidade de matá-lo. Ele não o fez. Nós podemos falar de Esther e Mardoqueu. Todos colheram excelentes frutos da honra. Muitas narrativas nos apontam para os comportamentos de honra. E nós podemos aprender com eles. Mas muitos também narram sobre o comportamento de desonra. E isso é tão sério e verdadeiro como um princípio que vem sendo destruído dia após dia por nosso inimigo. E muitas vezes estamos desapercebidos. Para honrar, em primeiro lugar, nós temos que temer a Deus e nós temos que conhecer as Escrituras Sagradas. Para honrar, nós temos que receber a sabedoria do Senhor para sabermos a quem devemos honrar. Quem devemos honrar? E por fim, nós temos que nos esvaziar completamente do orgulho, porque apenas os humildes conseguem honrar. Mas nós estamos tão distraídos com tantas coisas que nos esquecemos disso. Nos esquecemos de ensinar os nossos filhos, os nossos netos sobre honra.
Nos esquecemos de honrar nossos líderes, autoridades, e com isso desonramos a Deus diariamente e nem percebemos. Nós não queremos mais dar satisfação a ninguém. Não nos submetemos a conselhos e fazemos só o que queremos e na hora que queremos. Nós reproduzimos esse comportamento com os nossos familiares e, consequentemente, com os nossos líderes e com Deus. Eu te pergunto nessa noite, aonde estamos vivendo? Há um lugar de honra? A desonra, querido, começa em pequenos gestos. Ela foi inserida em pequenos hábitos do nosso cotidiano. Muitos aqui nessa sala Zoom podem falar melhor do que eu sobre esse assunto. Mas até mesmo não cumprir o horário estabelecido é desonra. Vamos dar um exemplo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Um aniversário. Se o aniversário está marcado para 15 horas, todos vão chegar depois das 15 horas. Porque isso virou um costume chegar atrasado. Então, nós desonramos todos os que chegaram no horário. Já notaram isso? Que isso virou um costume, pelo menos aqui no Brasil? Nós marcamos um aniversário para as 15 horas, mas nós começamos a festa às 17. Então, nós desonramos todas as pessoas que cumpriram o horário. Isso já virou um costume. Nós, muitas vezes, esquecemos de honrar quem fez a comida, se dedicou naquele tempo para cozinhar para nós, colocou amor, colocou carinho naquela comida, provavelmente orou naquele momento, ofertou o seu tempo naquele lugar, fazendo aquele alimento. Mas nós nem sentamos à mesa, muito menos agradecer e reconhecer que aquela pessoa fez a comida. Que triste, não é mesmo? Nos acostumamos a não honrar os nossos pais, e com isso, a desonra está estabelecida nas escolas. Já não honramos mais os nossos professores e muito menos as autoridades. Nós não pedimos permissão para nada. Achamos que todos têm a obrigação de nos servir. Ah, o orgulho. O orgulho falando de novo. Achamos que podemos entrar em qualquer ambiente sem ser convidado ou entrar sem pedir permissão para isso. Os filhos interrompem a fala dos pais, se inserem na conversa dos adultos e todos acham aquilo muito bonitinho. Olha que menino esperto. Os filhos tomam o lugar dos pais na mesa e dirigem a família, uma criança, muitas vezes. Toma a posição de sacerdote do lar, ainda em tenra idade. Então, eles decidem se alimentar do que querem, assistem o que querem, escolhem o que vão assistir e acabam se tornando o governante daquela família. Os pais, muitas vezes, decidem se ausentar de suas responsabilidades porque é mais fácil deixar os filhos fazer o que quer do que discipliná-los. Estamos inseridos em uma cultura de desonra, onde nos é ensinado desde tenra idade a desonrar. Filhos que não honram os pais, não honram os professores, não honram as autoridades e depois precisam aprender a honrar a Deus. Aos poucos, deixamos de praticar alguns costumes que nos faziam lembrar e externar a presença de Deus nos nossos lares. Através do cumprimento deste princípio, aprendemos com nossos pais a agradar a Deus através da honra que prestamos àqueles que lhe é devido. Nós estamos realizando, queridos, um estudo muito poderoso nas quartas-feiras e eu aproveito aqui a oportunidade de convidar você que está assistindo essa ministração para receber esse ensino nas quartas. O pastor Rony está nos ensinando através daquilo que ele recebeu do Espírito Santo de Deus. Em uma das quartas-feiras que ele ministrou, ele estava falando sobre o livro de Daniel. E me chamou muita atenção quando ele falou sobre o capítulo 9 do livro de Daniel. Depois, em outro momento, eu fui ler novamente esse capítulo e mais uma vez o Senhor ministrou meu coração sobre honra.
Foi no momento que Daniel orou pelo povo, se colocou na brecha em intercessão e oração, e muitos ensinamentos podemos extrair desse capítulo riquíssimo. Mas me chamou a atenção o fato de Daniel, naquele momento, ter conversado com Deus, dizendo quem o Senhor é, ter falado com o Senhor sobre a aliança que o Senhor havia feito com o seu povo. E naquela ocasião, Daniel fez um pedido de perdão a Deus e um arrependimento, porque o povo não estava fazendo nada, absolutamente nada, para tentar agradar a Deus. Eu sugiro que você leia todo o livro de Daniel, mas o capítulo 9 é verdadeiramente muito especial. E foi nesse momento que me vi com os papéis e os lápis na mão e me perguntei: será que eu estou fazendo essas cartinhas para o Senhor, nosso Deus? Será que eu estou imprimindo esforços em agradá-lo? Veja, queridos, o Senhor, ele não está requerendo de mim e nem de você uma obra de arte. O Senhor, ele não está me pedindo para que eu faça algo que eu não possa fazer. O que o Senhor está me dizendo nesse momento é que eu não estou tentando agradá-lo. O que ele está dizendo é que se eu fizer apenas alguns rabiscos naquele papel branco com a intenção de agradá-lo, assim como a minha sobrinha fez para mim, ele já vai ficar feliz. Ou você não fica feliz quando seus filhos fazem uma cartinha assim para você? Você não fica feliz quando seu netinho vem visitar você com um cartãozinho? Fica, né? Queridos, hoje trago essa ministração sobre honra e eu preciso orar, me arrependendo por toda a prática de desonra que eu cometi e cometo. Por todas as vezes que não honrei ou que ensinei através dos meus atos a desonra. Então, eu vou orar. E se você quiser, ore também. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco, Senhor Deus, diante da tua presença, Senhor, diante do teu altar, Senhor, publicamente nesse momento, Senhor, te pedindo perdão, Pai, por toda a prática de desonra que cometi, Senhor, consciente ou inconscientemente, Senhor. Peço perdão, Senhor, por não reconhecer, Senhor, que quando eu faço isso, Pai, eu estou desonrando o Senhor. Peço perdão, Pai, pela desonra, Senhor, que pratiquei, Senhor, contra todas as autoridades, Senhor, que deveriam receber honra através da minha vida. Te peço perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que o Senhor me chamou, Pai, para sentar nessa cadeira que tem o meu nome, Pai, e eu não vim, Senhor, eu neguei, Senhor. Peço perdão, Pai, e me arrependo nesse momento, Senhor, junto, Senhor, com os meus irmãos, Pai, te pedindo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu não colha as consequências, Pai, dessa desonra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre a minha vida agora, Senhor, e sobre a vida dos meus irmãos que também estão fazendo essa oração, Pai, e nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão, Senhor, por toda a desonra. Nesse momento, Senhor, eu declaro, Pai, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus, eu declaro que eu honro o Senhor em todos os lugares aonde eu vou. Eu declaro que eu faço mais do que me pedem para fazer, porque eu quero agradar o Senhor, o meu Deus, e honrá-lo. Eu declaro que, através das minhas palavras, eu honro o meu esposo, os meus filhos e todas as autoridades que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus, que eu ensino os meus filhos e todos à minha volta, através dos meus atos, o princípio da honra. Amém. E obrigada, Jesus. Agora, para selar essa palavra, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Pode pegar o seu pão e o seu suco. Na palavra do Senhor, em João 6, o versículo é o 53 e o 54. Está escrito que quem não come da carne do Senhor e não bebe do sangue do Senhor não tem vida. E quem come da carne do Senhor e bebe do sangue do Senhor tem a vida eterna. E o próprio Senhor Jesus vai nos ressuscitar no último dia. Então, queridos,
Pegue o seu pão e o seu suco. E nós vamos declarar, em nome de Jesus, declarar em nome de Jesus, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E por isso, nós celebramos agora a ceia do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu consagro os elementos da ceia a Ti, Pai. Te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nos faça bem, que venha nos alimentar, nos purificar, que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, gerar, Senhor, vida nas nossas vidas. Na autoridade do Teu nome, Senhor Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Podem comer todos. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Da mesma forma, Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, pedindo, Senhor, ao Senhor que venha purificar as nossas vidas, Pai, através, Senhor Deus, desse suco, Senhor Deus, que nós vamos tomar agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que se tem algum orgulho em nós, Pai, que se tem, Senhor, desonra na nossa vida. Que se nós estamos desprezando, Senhor, algo, Senhor, ou alguém, Senhor, se nós estamos, Pai, contrariando a tua vontade, Senhor, o Senhor venha nos limpar agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que nós sejamos, Pai, completamente, Senhor, vasos de honra para o Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Amém e obrigada, Jesus. Podem beber todos. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela correção. Obrigada pela palavra. E obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama, Pai. De novo, Senhor, mais uma vez. Amém. E obrigada, Jesus.